proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento a todos os presentes, aos colegas e ao doutor Glaucio, que representa a Procuradora-Geral de Justiça. Nossa sessão começa com a parte jurisdicional. E na ordem de pauta nós temos o primeiro processo. O relator informou que não está em mesa os embargos infringentes de nulidade 0800 228 70. Segundo processo, representação criminal, notícia crime 081 856 20 2004, Ministério Público e Cleusivan Lima de Macedo. A pedido de sustentação oral. E o processo foi destacado pelo relator para debate. Tem algum advogado presente, inscrito para essa sustentação oral? Ou nós só teremos o debate, o destaque do relator? Tem uma questão de ordem, justamente sobre um pedido de adiamento do advogado que não foi visto anteriormente. Tá. Embargador Rebouças. Neste processo número 2, é uma questão de ordem, Vossa Excelência quer discutir. Tá, não, somente a questão de ordem que Vossa Excelência trouxe para debater, alguma coisa assim. Não? O registro seria esse, destaque do relator para discussão de questão de ordem da sessão presencial. Não? Não? Então, vamos à votação. Não há sustentação oral neste processo. O julgamento fica conforme os votos proferidos no sistema. Presidente, eu usei divergir do eminente relator e gostaria de fazer uma sustentação. Pois não. Então nós temos debate. Pode proferir seu voto, desembargador Saraiva. Pois não. Representado aí, Cleusivan Lima de Macedo. Eu disse no meu voto e distribuí aos colegas que admito do mesmo modo a representação. No tocante às prejudiciais, consorcio-me ao relator para igualmente rejeitá-las. No mérito, contudo, peço vênia para divergir. Com efeito, a hipótese constitui procedimento derivado da condenação de policial militar, terceiro sargento, com mais de 18 anos de serviço, sancionado a 3 anos de reclusão, pelo crime do artigo 308 do Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. Delimitados os contornos da dialética, como destacar desde logo que, não obstante a Constituição Federal prescreve seus artigos 124, parágrafo 4º e 142, parágrafo 3º, 7, ser causa de perda da graduação, o sancionamento do militar, pena privativa de liberdade superior a 2 anos, requisito objetivo, tal circunstância não pode ser tomada per si e isoladamente, exigindo-se necessariamente a análise coadjuvante das peculiaridades do caso, o requisito subjetivo. Na hipótese, malgrado não comungue em absoluto com a prática de crimes por policiais militares, do quais se insere a mal-usinada corrupção passiva, não se pode menoscabar a diretriz jurisprudencial e doutrinária relacionada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não por outra razão, assim penso, o Constituinte incumbiu aos tribunais de justiça, sem interferência do âmbito intenso da lei penal, a ponderação em separado das nuances fáticas, reclamando como condição sine qua non a demonstração da incompatibilidade do agente com o exercício da função. Daí, premente se faz o historiamento da carreira do representado dentro da organização militar, associando a conduta deletiva pela qual fora condenado. Com essas breves considerações, não vejo qualquer possibilidade de chancelar a exclusão almejada pelo órgão ministerial. Foi sancionado há 3 anos, um policial, no caso, com 18 anos de serviço, pegou uma pena tão somente 3 anos, reprovável naturalmente, e se quer excluir agora, tirar o seu meio de vida, na verdade é isso.
Em caso, é fato, ressoa indiscutível a reprovabilidade da conduta espúria desenvolvida pelo requerido, entre parênteses, recebimento de vantagem junto a comerciantes locais em função da atividade policial, o que já lhe rendeu nos autos AP, cito o número aqui, a pena efetiva de 3 anos de reclusão em regime semiaberto. A par disso, é de igual modo indubitável a nota lançada à imagem da corporação, maiormente com a repercussão negativa provocada no seio da sociedade. Todavia, examinando-se pormenorizadamente as anotações funcionais colacionadas, não se pode desprezar o fato, repito, de diversa espécie de representado com mais de 18 anos de vida dedicada à gloriosa Polícia Militar do nosso Estado, inclusive com nota elogiosa e registro de outros comportamentos anteriores à AP, como abaixo se observa. Aqui abro aspas. Boletim interno número tal, referência elogiosa. O tenente-coronel Humberto Hermógenes Pimenta solicitou a publicação do seguinte elogio. Louva atitudes policiais militares abaixo selecionados, todos lotados na Academia de Polícia Militar, por terem contribuído de forma eficaz, responsável e eficiente com o meu comando, enquanto permanecia à frente desta OPM, tomando o nosso trabalho prazeroso e fortalecido no trato com a coisa pública. Sempre consciente dos seus deveres, estiverem em todos os momentos pronto para atender a necessidade que porventura surgissem, contribuindo na resolução de situações surgidas no dia a dia da nossa gestão. A estes valorosos e proficientes guerreiros, e por dever de justiça, diante de todos eles, de todos estes adjetivos que se qualificam, tornando-se espelho para seus pares e subordinados. Agradeço os estigmas. Quer dizer, uma nota elogiosa, não é todo policial que recebe, não é todo servidor que recebe. Destaque, doutor, sim, a declaração do Major PM Givanildo Gomes do Nascimento, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, datado de 6 de abril de 21, corroborando a conduta retilínea do representado, pressupondo suas afinidades e harmonia com o exercício do mistério. Declaro para os definidos fins de direito que o senhor Gutenberg Fernandes de Freitas, filho de fulano, tal, portador do RG, residente da rua tal, foi incorporado na instituição no dia 3 de novembro de 1992 e atualmente está lotado no 9º Batalhão de Polícia Militar, situado na rua tal, e encontra-se no excepcional comportamento. Para quem não conhece, os militares têm uma escala de comportamento. E ele está no excepcional, quer dizer, no comportamento máximo. E até a presente data é um policial de conduta ilibada e íntegra, e que mesmo sempre demonstrou comportamento exemplar tanto na vida civil como também na vida militar, não deixando dúvidas sobre a excelência de seu comportamento profissional e particular. Reticência, fecho aspas. Na doutrina, bem localizando a temática, é oportuno trazer à colação o artigo de autoria do professor Reginaldo Gonçalves Gomes, naquilo que interessa. É se destacar o fato de o princípio da proporcionalidade não constar expressamente na Constituição da República, ou seja, não há empecilho jurídico para seu reconhecimento. Embora esteja implícito na Constituição a sua aplicação pelos demais poderes, é obrigatório, incluído aí o Poder Judiciário, pois além disso foi um artigo tal, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados. Corroborando tal assertiva, Paulo Bonavida afirma. Então, o doutrinador aqui traz a questão da proporcionalidade. Repito, o policial com 19 anos de serviço, com anotações de comportamento excepcional, condenado a apenas a 3 anos, está perdendo no caso, a sua graduação por se tratar de um sargento. Então, Paulo Bonavida também invoca a questão da proporcionalidade. Na seara jurisprudencial, este plenário vem reconhecendo a necessidade de conjugação dos elementos objetivos, sanção penal e subjetivo histórico-funcional, conforme se vê dos fragmentos do voto do desembargador Adélio Silvino, a representação que eu aqui cito. Registrou Sua Excelência. De acordo com o Ministério Público, tendo a sentença condenatória que impôs aos representados pena de reclusão superior a 2 anos, transitada em julgado, deve ser aplicado o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7.
Entendo que as circunstâncias fáticas existentes nos autos não recomendam a medida extrema de exclusão dos representados das fileiras da PM. É o que eu também estou admitindo. As circunstâncias fáticas, a condenação 3 anos, policial no excepcional comportamento, com 19 anos de serviço, não é recomendado sua exclusão. E lembrando que eles já cumpriram a pena, eu vou dizer isso mais à frente, inclusive não foram excluídos da polícia. Eles não foram excluídos. Isso seria uma consequência lógica. Bom, dentro da perspectiva e com o viés temporal mais contemporâneo do TJ de Santa Catarina, representação para a perda da graduação, condenação pela prática do delito de peculato, previsto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Pena aplicada de 3 anos de reclusão, coincidentemente a mesma pena. Requisito objetivo preventivo preenchido em relação a ambos representados, de acordo com a redação do artigo tal. Requisito subjetivo, necessidade de observância do artigo 29 da Lei 6.218/83, no caso do Estatuto do Policial Militar do Estado de Santa Catarina, esse fato foi lá, no que concerne ao segundo representado. Embora reprovável a conduta perpetrada, denota que foi um fato isolado na carreira do policial. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Que não possui o condão de macular a imagem da corporação. Informações funcionais que demonstram o comportamento ressocializador, bem como o comprometimento do representado com os valores éticos da Polícia Militar, representação improcedente. Digo eu, transpondo mencionados conceitos à espécie, como asseverado em linhas pretéritas, decorrido mais de 9 anos do fato, e é outro elemento que eu estou destacando, faz 9 anos que esse fato aconteceu. Porque 9 anos depois, o cidadão perde a farda, perde a graduação, e quem será afetado diretamente? A família. Então a pena não pode ir além dele. Cidadão condenado a 3 anos, policial militar, comportamento excepcional, decorrido 9 anos, perder agora o seu sustento, o sustento de sua família. Então, transpondo mencionados de conceitos da espécie, como asseverado em linhas pretéritas, decorrido mais de 9 anos do fato objeto da presente interpretação, não divisa elementos outros que levem a crer ser o representado nos dias atuais desprovido de pundonor militar. Eu não abraço essa tese. E não existindo notícia de estado de contumácia delituosa. Não existe. Arrisco-me até afirmar que a pena aplicada cumpriu na sua integralidade o escopo punitivo, senão pedagógico, sendo-lhe demasiada a propositiva de castigo complementar, especialmente por se tratar de um arrimo de família, com já 44 anos de idade e 18 anos dedicado à gloriosa Polícia Militar. Aliás, sob o ângulo social, entendo ser bem mais prejudicial à comunidade potiguar o alijamento de um policial já regenerado, são 9 anos, e com larga experiência na atividade, comportamento excepcional. Principalmente pela real e efetiva possibilidade de se lançá-lo no limbo sobrevivencial, com novo risco de adesão às atividades ilícitas. Por derradeiro é mais importante, embora não ignore a independência das searas penal e administrativa, cumpre enaltecer o fato de o suplicado não ter sido excluído das fileiras da corporação. Ele não chegou a ser excluído. Isso aconteceu porque policial, de libada reputação, né, sem fatos outros que venham a proporcionar ou a estimular a sua exclusão. Ele não foi excluído administrativamente. Pressupondo desta feita a vontade dos superiores hierárquicos na sua permanência e, por que não dizer, o reconhecimento de uma postura alinhada ao disciplinamento militar. Em assim sendo, eminente colega, eu, como disse, sou dividido ao eminente relator, certo? Eu voto pela improcedência da representação.
Alguém pretende fazer manifestação ou alteração do voto? Eu quero pedir vista também, presidente. O processo com vista ao desembargador Ricardo. Número 3, representação criminal 081 855 36. Também o assunto é semelhante, que é perda de função pública da patente, proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça e Antônio Marcos Oliveira da Silva. Nós temos pedido de sustentação oral. O advogado se encontra presente. Relator, desembargador Rebouças, que o processo está à mesa. Alô. Bom dia. Bom dia, doutor. Aos excelentíssimos desembargadores e às excelentíssimas desembargadoras que compõem esse plenário, ao ilustre representante do Ministério Público, colegas, advogados e advogadas e demais presentes a essa sessão. Eu tenho aqui hoje a missão de destacar os pontos mais relevantes desse processo para contribuir no convencimento de Vossas Excelências. E fiquei feliz em vir aqui hoje fazer essa sustentação e ouvir previamente o voto do desembargador, do excelentíssimo desembargador Dilermano, que vai ao encontro do que eu venho aqui hoje sustentar. O Ministério Público Estadual decidiu representar, junto a este tribunal, contra Antônio Marcos Oliveira da Silva, em função da sua condenação transitada em julgado pelo crime do artigo 308 do Código Penal Militar. Ocorre que, dada a máxima vênia, esse processo sequer deveria ter sido instaurado, pois, em agosto de 2019, em resposta a uma das promotorias criminais, a Procuradoria-Geral de Justiça decidiu pelo indeferimento da instauração de uma notícia de fato. Contudo, após uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, já em 2023, que resultou no tema 1200 de repercussão geral, a mesma promotoria requeriu novamente a instauração da referida notícia de fato, sendo dessa vez atendida pela PGJ. Eu destaco aqui trecho da decisão prolatada no recurso extraordinário com agravo, sob relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, trecho esse que foi utilizado pelo MP como fundamento principal do seu pedido. Abro aspas. A ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto, patente ou graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares. Está aí o critério objetivo. Em que pese esta representação ser processo autônomo, vale salientar que em dois outros julgamentos, Antônio Marcos recebeu e cumpriu as suas penas. O primeiro deles na auditoria militar. Foi condenado a uma pena mínima de 3 anos pelo crime de corrupção passiva previsto no 308 do Código Penal Militar. Naquela ocasião, o juiz que prolatou a sentença destacou o fato de que a perda da graduação não cabia naquele momento, dada a circunstância dos fatos. E, naquela oportunidade, o MP sequer pediu a perda da graduação. E assim transcorreu o julgamento, a sentença transitou em julgado. Posteriormente, na esfera administrativa, quando Antônio Marcos foi julgado pela sua corporação no Conselho de Disciplina da Polícia Militar, esse conselho, a unanimidade de votos, decidiu mantê-lo na corporação. Foi a ele imputado uma pena de 30 dias de detenção, mas a unanimidade, eu destaco aqui, a decisão daquele Conselho de Disciplina por mantê-lo na corporação.
Por outro lado, mais de 6 anos após o trânsito julgado da sentença criminal, o Ministério Público decidiu por representar pela perda da graduação deste praça que aqui se encontra. Faço aqui um breve linha do tempo daquilo que eu falei. Em 2018 houve o trânsito em julgado. Em agosto de 2019, o Ministério Público tentou instaurar a notícia de fato. Não conseguiu. Em julho de 2023, houve uma mudança de entendimento jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. E no ano seguinte, agosto de 2024, o Ministério Público instaurou a notícia de fato e lhe representou junto a esta corte. Daí me vem, excelências, a maior das perguntas, o questionamento que eu trago aos senhores e às senhoras. E a segurança jurídica? Onde nós a colocaremos nessa hierarquia, né? Que valor nós daremos a ela? Se um processo criminal transitado e julgado, depois de 6 anos, nós formos agora, por uma mudança de entendimento, né, da Corte Suprema, claro, mas o que faremos com essa decisão é que está a cargo deste tribunal hoje. Está sendo julgado aqui hoje um militar que foi incorporado à Polícia Militar em 1997. Já se vão aí praticamente 28 anos de serviços prestados à sociedade. E nesses 28 anos, em toda a sua carreira, mesmo com todo o rigor de uma instituição militar que nós sabemos que existe, ele só teve uma punição disciplinar na sua ficha, que está acostada aos autos, e justamente decorrente dessa única condenação em todo o seu histórico. E é diante, né, e dessa única vez, diante de um único fato, ao longo de quase 28 anos de carreira, ele está vendo aí em risco, né, o seu sustento, como bem disse o excelentíssimo desembargador, o sustento da sua família. Ele é arrimo de família. É preciso que haja, excelências, proporcionalidade entre o crime cometido e a pena aplicada nesse caso. Temos visto por vários tribunais de justiça por país afora o sopesamento, né, desse critério subjetivo. E só tem sido adotado a perda da função, a perda da graduação para casos de excepcional gravidade, que é o que não temos no caso de Antônio Marcos. É um caso, é uma mancha no seu currículo, obviamente, é um crime, mas é um crime que, se formos colocar na balança, de um lado este crime, que recebeu pena mínima de 3 anos, e do outro lado 28 anos de uma ficha, de um comportamento ilibado. Eis o componente subjetivo de análise na representação. O crime cometido por Antônio Marcos, pelo qual recebeu a pena mínima, é suficiente para ferir a honra e o pundonor militares? Por fim, a defesa reafirma seu pedido para que esse tribunal julgue totalmente improcedente a presente representação, mantendo, por justiça, Antônio Marcos Oliveira da Silva nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, com base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, segurança jurídica e, por que não dizer, da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Senhor presidente, essa palavra, Vossa Excelência. Com a palavra do desembargador Rebouças, relator. Sobretudo, esses 2 policiais foram enquadrados na operação denominada de Novos Rumos. Eram 11 policiais militares que faziam rodízio com essa corrupção passiva. Realmente, depois que o doutor Ricardo despachou comigo,
falando sobre essas peculiaridades e particularidades do Antônio Marcos. Esse tempo de serviço, 28 anos, o processo já estava, o voto já estava no sistema e já tinham vários votos proferidos. Eu não quis alterar o conteúdo do que eu tinha exposto para o tribunal, nesta oportunidade, poder examinar melhor essas peculiaridades desse policial, de Antônio Marcos Oliveira da Silva. Há também a divergência do desembargador Saraiva, é a mesma matéria, eu acho que o doutor Ricardo vai pedir vista. Aí ficaria um exame mais, a gente pode até depois conversar sobre isso. Então, o desembargador Ricardo pede vista neste também? Bem, presidente, eu quero examinar melhor, porque a gente percebe que, a partir das reflexões do voto vista do desembargador Saraiva, que o legislador não quis a simples perda do cargo, ou no caso da graduação, automaticamente, pelo só fato da condenação. Remeteu para o Tribunal de Justiça a apreciação da questão, evidentemente, para que seja examinado com maior profundidade, com maior reflexão, para que sejam examinados os aspectos subjetivos da questão. Então, como eu não tive a oportunidade de um aprofundamento no estudo dos elementos de convicção que existem no processo, eu quero pedir vista também nessa representação. Senhor presidente, só registrando que o voto, neste caso, de Antônio Marcos de Oliveira, é no mesmo sentido. Isso. As razões são as mesmas. O apenamento foi o mesmo, 3 anos, não é? É um policial com mais de 27 anos de vida dedicada à gloriosa Polícia Militar, tá certo? Tem um precedente aqui da Câmara, como eu disse, do desembargador Adesso nesse sentido. A falta de proporcionalidade, quer dizer, razoabilidade e proporcionalidade. E destaquei, como disse, transcorridos mais de 9 anos do fato. 9 anos do fato. Esse cidadão também não foi excluído da polícia, né? E eu acho que é muito mais esse castigo, porque, como dito pelo advogado, não vai atingi-lo somente, mas vai atingir a própria instituição e principalmente a família. Só isso. Processo com vista ao doutor Ricardo. Se algum colega desejar antecipar o voto, nenhum. Processo com vista. Senhor presidente, perdão. Preciso registrar aqui minhas desculpas ao desembargador Saraiva na troca do seu nome. 1000 perdões, doutor. Mas eu me senti honrado do mesmo jeito, né? Obrigado. Os demais processos da pauta não poderão ser julgados na sessão de hoje. Passamos para a pauta administrativa. Na sessão passada, eu distribuí a lista de antiguidade para a gente votar. Podemos votá-la hoje? Podemos sim. Todos de acordo com a lista. Os prazos para algum questionamento dos juízes Sem divergência. começará a correr a partir da publicação da aprovação. Lista aprovada. Trago para aprovação uma proposta de resolução, minuta de resolução, que altera a resolução 25, de 16 de agosto de 24. Eu vou explicar o porquê. Nós aprovamos a lista dizendo que os candidatos nomeados no concurso recente, que assumissem alguma função administrativa, dependiam de autorização do juiz. Imaginemos aqui, quando discutimos a resolução, que nenhum juiz negaria esse pedido. Mas é sempre a primeira vez. Já ocorreu. E, por coincidência, a pedido do presidente do tribunal. O juiz disse que não autorizava se eu não designasse outro imediatamente.
E aí eu fiquei a pensar se a lotação é feita pelo presidente e a mudança de lotação não depende de autorização para o presidente. Então eu coloquei aqui na alteração somente dizendo que poderá ser suprida pelo presidente a critério do interesse administrativo. Eu aprovo, senhor presidente. Aprovo também. Tá. presidente. Pensávamos que não ocorreria, não seria necessário, mas foi. Então vamos corrigir. E a designação de outro servidor para aquela unidade poderá ser feita a critério da administração também. Aprovada. Isso aqui foi a pauta anterior à pauta do dia. A extra pauta. Minuta de resolução que dispõe sobre planos de obra do Poder Judiciário. Nós não estamos acrescentando nenhuma obra nova, nenhum projeto novo, por enquanto. Todas essas obras listadas no plano já estão contratadas e em andamento. Aprovado, presidente. Não há... E tudo está previsto já no orçamento, porque são obras com a execução iniciada na gestão anterior. Nós só estamos assegurando a continuidade dessas obras e desses contratos que estão assinados. Todos aprovam? Sim, aprovo. Minuta de resolução que dispõe sobre a atualização do anexo 8º da Lei Complementar 715 de 2022, que trata da tabela de valores de indenizações de produtividade por cumprimento de mandato. A questão negociada pelo desembargador Amilcar com o sindicato dos oficiais de justiça, criou-se aí, isso aí estamos aprovando. É uma atualização só. É só atualização. Todos Eu aprovam? aprovo, sim. Aprovado. A terceira eu passei. A terceira da pauta é a resolução que promove alterações estruturais organizacionais do Poder Judiciário. Isso aqui é proposta do secretário de TI para organizar a equipe dele e desse outro setor que foi mencionado na resolução. Também é aprovado, número 3. Aprovado. Eu aprovo. Ok. Agora nós temos a convocação dos membros dos juizados especiais. Nós temos os titulares e suplentes das turmas de recursais dos juizados especiais civis e criminais, pelo prazo de 2 anos. Esclarecendo aqui que os titulares só foram esses inscritos e os suplentes não houve inscrição completa. Seriam 9, 3 para cada um, e só 5 se inscreveram. Nós vamos publicar outro edital perguntando quem tem interesse para complementar a relação dos suplentes. Aprovados? Todos de acordo? Aprovado, sim. Temos aqui a convocação nessa sequência, que é o doutor José Undário, foi um dos escolhidos, o doutor Paulo Luciano Maia e a doutora Uelma Maria Ferreira de Menezes como titulares. Os suplentes ficaram aí na lista. Item seguinte, indicação da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Precisamos indicar um desembargador para exercer as funções de vice-presidente da Comissão Estadual. E eu comecei aqui, pensei no desembargador Saraiva, se ele se dispõe a aceitar. É vice-presidência da Comissão Estadual de Adoção. Seja aí, desembargador Saraiva. Senhor presidente, se nenhum outro candidato, nenhum colega se... Até em deferência a Vossa Excelência, eu aceito. Aceita? Então está designado o desembargador Saraiva. Ótimo. Excelente nome. Trago para a homologação a indicação do desembargador Amilcar na condição de diretor da Escola de Magistratura, o nome do desembargador Glauber Rego para ser o vice-diretor. Podemos homologar? Podemos sim. Ok. Homologado. Também para homologação, pedido de folga compensatória dos desembargadores Amaury Moura Sobrinho e do desembargador Amaury a partir do dia 20
desembargador Glaube também a partir do dia 20, mas foi só um dia. E da desembargadora Sandra a partir do dia 23. São 2 dias que a desembargadora Sandra pede. Eu trago para homologação, significa todos de acordo? Isso. Ok, aprovada aqui a pauta administrativa. Nas comunicações e proposições, a gente faz referência aqui a uma congratulação ao secretário-geral da Casa, que fará aniversário na próxima segunda-feira, dia 27. A notícia desagradável, o voto de pesar pelo falecimento do desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho, pai do juiz Seráfico Sobrinho, que ocorreu no dia 12 passado. Registrando esse voto de pesar e a comunicação ao doutor Seráfico desse voto. Comunicamos também que a equipe de TI, o secretário de TI, concluiu uma ferramenta que pretende facilitar o desenvolvimento, uma funcionalidade apenas no PJE, que é o pedido dos advogados para fazer sustentação oral. Esse pedido era feito por um link no sistema, e o PJE não tinha essa ligação para saber quando tinha como pedido de sustentação oral, quando não tinha. Com essa ferramenta, o pedido será feito diretamente no PJE como um ato processual. Faremos as publicações, as comunicações necessárias, ficará no site como notícia principal. Quem acessar, o advogado que acessar o link, lá estará a informação que ele pode fazer isso diretamente no PJE, e para efeito dessas publicações, ficou definido que a partir do dia 3 de fevereiro, os processos que estiverem em pauta, os advogados poderão pedir a sustentação oral diretamente no PJE, no processo em que ele desejar fazer a sustentação oral. E todas as instituições que interagem com os julgamentos processuais, a Defensoria Pública, Ministério Público, receberão as informações, as comunicações. Esse prazo a ferramenta já está para funcionar, mas a gente preferiu fazer as comunicações iniciais, a publicidade, para pôr em funcionamento a partir do dia 3, porque esses processos deste mês já estão na pauta, com os prazos os advogados já fizeram pelo sistema tradicional de hoje, pelo link. Mas a partir de fevereiro, a ideia é que isso funcione assim. A TI está desenvolvendo outras ideias interessantes, mas ainda não está em condição de passar a funcionar. Oportunamente, nós faremos isso. Outras notícias aqui, eu destaquei, eu encaminhei um ofício circular aos gabinetes com a preocupação de que nós teremos a inspeção do CNJ prevista para março, e na finalização do ano passado houve a decisão em que o corregedor considerou as justificativas dos colegas que têm processos com mais de 100 dias, e eram quase todos, mas ele entende que isso é um monitoramento constante. Aqueles processos foram resolvidos, mas outros que estiverem com mais de 100 dias, eles também irão cobrar explicações. E aí tem mais 2 medidas na mesma decisão, que são recomendando que nós, juízes, tanto de primeiro quanto de segundo grau, evitem movimentações desnecessárias. O que significa isso? O processo da perto de 100 dias, aí eu mando para um destino,
e volta. Aí depois, quando vai chegando perto do dia, eu mando para o mesmo destino e volta. Então ele considera que isso aí é movimentação desnecessária para fugir dos 100 dias, não irá admitir. E aí estou lembrando aí no ofício que eles farão essa conferência para saber se haverá isso aí e depois se pronunciará. E pede também que evitar remeter processo ao Ministério Público quando não há intervenção obrigatória. Na correção passada, nós informamos que isso se dá em função de um pedido da Procuradoria bem anterior, que formalmente solicitou o envio de todos os processos. Ele não considerou isso aí como explicação válida. Se não há interesse do Ministério Público, não tem por que o Ministério Público pedir o processo com vista. Então, não aceitará como justificativa. Foi o que eu entendi, mas não sei como a gente se organiza nos gabinetes, que método iremos usar para atender aos 100 dias sem enviar esses processos ao Ministério Público. É um estudo que a gente precisará fazer e penso que, pelo menos, todos os gabinetes das câmaras cíveis estão passando por essa dificuldade. Eu fico a questionar porque tem um aspecto que foge do controle do relator. Exemplo, tem processo aqui na pauta que ele iniciou o julgamento na primeira semana de novembro. Enquanto não for assinado o acórdão, está computando o prazo. Só que ele iniciou o julgamento, já vai dar 100 dias, daqui a pouco. Novembro, dezembro, janeiro. Próximo mês dá 100 dias. Quer dizer, esse processo, o relator não tem mais controle de dizer, eu posso acelerar, eu posso assinar o acordo amanhã, não ocorrerá. Outro fator o processo pode ser com vista, pode ser por divergência, fica redator para o acordo outro julgador. O processo continua contando os 100 dias para o relator. Se o redator demorar um pouquinho para julgar e o processo, por exemplo, for para a pauta com 90 dias, o relator cumpriu os 100 dias. Mas 2 semanas que o redator não assinar o acordo, ele entra em 100 dias. O que é que o relator pode fazer? Todas as explicações lógicas você pode ter, mas o CNJ disse, não me interessa. Quero saber se não passou de 100 dias. Então, nós teremos uma situação. Agora, o que é que vou fazer? A gente vai ter condição de pautar processo com 30 dias em gabinete para dar espaço para isso não ocorrer? Minha dúvida é possível, essa medida é válida para todos os órgãos julgadores, ou só para o TJ, ou só para o Rio Grande do Norte? Eu tenho dúvidas sobre isso. Senhor presidente, a propósito, já que estamos tratando dessa questão de processo, tramitação processual, uma coisa que nós, enquanto tribunal, precisamos refletir nas câmaras cíveis, a pauta só é fechada no sábado, não é para julgamento na terça-feira. Então é complicado. É fechado no sábado, tem que examinar os votos, né, não é? Durante a semana para a sessão da terça-feira. É uma questão a ser revista, não é? Ter revista, só fecha no sábado. Então a gente não tem condição de analisar os processos. Vai trabalhar sábado e domingo para a sessão da terça-feira. Então precisamos ver para fechar essa, não é? Isso antes. É uma coisa que vem acontecendo e isso traz um comprometimento muito sério para a celeridade do processo, para a análise do processo, né? Você tem sessão, às vezes, com 300, 400, até já fizemos sessão com 600 processos para analisar entre o sábado e a segunda-feira. Então é uma questão muito séria, porque a redação pode até informar isso, né? Só fecha no sábado. E é muito complicado. Fecha no sábado para a gente a sessão da terça-feira. Essa é uma questão muito séria. Tá. Estou trazendo só assim, reflexão, polêmica, a gente imaginar que solução será encaminhada. Sim, por exemplo, essa medida, o corregedor diz que no tribunal e no primeiro grau, no tribunal
o presidente é corresponsável por essa fiscalização. Por isso eu fiz o ofício para dizer, eu estou pedindo aos colegas que vejam como gerenciar os gabinetes para evitar isso aqui. Para o corregedor não dizer, a presidência não tomou nenhuma medida para o assunto. No primeiro grau, a desembargadora Sandra é corresponsável comigo. Eu pensei que era só a desembargadora Sandra responsável para cobrar isso aí dos juízes. O CNJ disse, não, o presidente do tribunal também é corresponsável. Por isso eu pedi no ofício para nós dois encaminhar expediente, alguma coisa, desembargadora Sandra, que Vossa Excelência entender. Que mais da metade do acervo já passou de 100 dias há muito tempo. Pronto. E é um problema muito sério, a gente tem que resolver essa questão, até colocar mais um outro juiz, não sei, tem que ter pensar numa solução. Tem várias. A lista tem 58 páginas, frente e verso. Eu já fiquei a pensar o que é que poderíamos fazer. Eu olhei algumas unidades que estão com um número altíssimo de processos com mais de 100 dias. Aí veio essa ideia, vamos antecipar e fazer mutirão, alguma coisa nessas unidades. Dá tempo resolver daqui para março? Achei que não. Aí pensei, se nós fizermos isso como medida antecipatória, quando o corregedor chegar aqui, a gente já não resolveu, ele diz, você vai fazer o que agora? Vocês não resolveram com essa medida, farão o quê? Eu fiquei a pensar se não seria mais interessante deixar como está, apenas mostrar e ver a colaboração de cada um, o que é que ele pensa sobre sua unidade. E quando o corregedor constatar, a gente apresentar isso como uma medida para solucionar. Por exemplo, as turmas recursais, tem uma delas com muitos processos. Nós convocaríamos os suplentes para julgar, pode ser uma medida para agilizar isso aí, mas faríamos depois que ele dissesse quais são as medidas que vocês irão fazer para resolver. Aí a gente irá convocar os juízes suplentes e isso aí vai dar celeridade. Estamos fazendo, nos deu um prazo e vamos resolver. Se eu não tiver nada a fazer, de novo, o que foi que o tribunal fez para solucionar? Se a convocação desses juízes suplentes não resolveu. Mas não resolveu porque temos apenas 1 mês e meio. Sim. Então, tá. já tomamos uma providência e a médio prazo vamos resolver. Talvez então, minha dúvida aqui, desembargadora Sandra, se anteciparmos a medida, é melhor do que deixarmos para fazer no dia seguinte. Eu creio que sim, mas podemos deliberar. Trazendo aqui só por enquanto para a gente refletir sobre o assunto e escolhermos uma dessas opções. Senhor presidente, a propósito desses 100 dias, eu sempre tenho me indagado, data vênia, quem foi que erigiu esses 100 dias? Porque não tem razoabilidade. Com o acervo de processo que nós temos, não há razoabilidade. Não é? Verdade. Só ficar aí, não é? Agora, dentro de um gabinete, erigir 100 dias, nem com 200, com o acervo que se tem, nem com 200, nem com 300 dias. Nem com 200 seria razoável. Perfeito. Mudando o assunto. Minha dúvida sobre as decisões em relação ao Estado tem mais argumento. Com relação ao pagamento de ATS, para outros estados, a decisão foi: examinamos a legalidade. Os cálculos serão conferidos pela Auditoria Interna do Tribunal de Contas. Para o TJRN, encaminhe, eu quero cópia integral do processo com os cálculos. Pretendemos concluir esses cálculos até sexta-feira. A prioridade era a folha de pagamento, esta semana, então a folha ficou pronta. O cálculo individual ou o somatório cálculo total? individual. Então, vamos ver se a gente conclui até sexta-feira. Está no prazo de informar, mas isso só importa em retardar. Porque se tivesse a decisão, autoriza a pagar, os setores de fiscalização contábeis farão a conferência, nós poderíamos começar a planejar início de pagamento. Não podemos nem iniciar o pagamento, porque
depende ainda da aprovação. Só estou mostrando que o tratamento para nós é um pouquinho diferente para os demais. Em função dessas questões, por exemplo, nós tínhamos uma modificação aí no repasse de verbas e atraso de alguma coisa. A folha de dezembro foi passada com uma diferença menor e com o compromisso de até o dia 10 repassar o restante. O complemento não foi repassado, mas o tribunal também não tinha recolhido para o Estado o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Esses valores se correspondem. Foi justamente isso que não veio. E aí propusemos a compensação. O secretário nosso entrou em entendimento com o secretário de governo e eles viram que era mais vantajoso, porque eles teriam que repassar esse valor para nós e nós fazermos o empenho e pagar a eles. Aí, então, vamos compensar porque o cofre daqui não sai. Não sei. Bom, deu certo, resolveu. Agora, para a folha deste mês, o repasse veio do ano passado. O argumento foi que houve aquele acordo que o desembargador Amilco falou, que o secretário propôs, dificuldade, ficar repassando no percentual do ano passado e não no percentual do orçamento deste ano. Eu disse, eu não vou discutir isto. Agora, o secretário quer que nós aceitamos o acordo que foi feito, tudo bem, mas o outro acordo ele não cumpriu. Aquele que foi negociado, que vinha sendo repassado, que é um valor bem maior. Então, quando é favorável a ele, ele quer que a gente aceite, porque tem um acordo. E o outro, pedir ao secretário nosso que volte lá e diga, olha, a condição para manter aquele percentual é continuar, restabelecer o pagamento o cumprimento daquele acordo anterior. Ou o acordo só vale para um lado. Não, de jeito nenhum. Aí isso aqui está na agenda para, nos próximos dias, a gente resolver. Isso nos permitirá planejar melhor os pagamentos. Mas, enquanto isso não ocorre, e dadas as informações que ainda não estão confirmadas, mas sinalizam para isso, a gente está fazendo inicialmente sem formalizar, só uma comunicação de que a gente suspenderá a concessão de diárias temporariamente, aquelas dispensáveis. Eu coloquei aqui aquelas que não são fundamentais para as unidades. Por exemplo, a presidência começou, não fui ao encontro do conselho, que ocorreu agora, semana passada. Minha justificativa para o conselho foi, eu acabei de assumir a presidência. Eu preciso conhecer o que é a estrutura da presidência primeiro. Antes, eu preciso resolver os problemas de casa para poder ir ver os problemas com o conselho. Não fui. Estou recebendo agora esse período, é o período de transição da maioria dos tribunais. Há uma coincidência de biênio, muda data. Todos os convites de posse de presidente estou agradecendo e dizendo que não irei comparecer, porque não é uma coisa de interesse nosso. Vamos evitar no momento. Depois, quando a gente estiver normalizado aí, por isso que eu não fiz ato decisório suspendendo. Vamos só pedir a compreensão, porque cada um fará a avaliação. Por exemplo, a corregedoria pode ter eventos necessários para o trabalho institucional. O vice-presidente pode ter uma reunião importante. Essa aqui será. Não é possível que nem isso a gente não consiga fazer. Mas aquelas de rotina a gente pode transferir para outro momento. Só para os colegas ficarem cientes disso. Acho que de notícias entre boas e não tão boas, eu falei em todas. Desembargador Expedito. Desembargador Rebouças. Sim. Desembargador Vivaldo. Sem proposições. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só renovar os cumprimentos a todos e dizer que me somo à proposta feita por Vossa Excelência e não tenho nenhuma outra a fazer. Desembargador Dilermando. Sem proposições, excelência.
Desembargador Glauber está por videoconferência. Isso respondia sem proposições. Mas ficou a dúvida aqui dos colegas. Esse ambiente que a gente vê, Vossa Excelência, é lá da Serra de Porto Alegre? Não. Desembargador Cornélio. Não tem uma proposição ou comunicação. Desembargadora Lourdes. Também sem proposições. Desembargador Ricardo. Sem proposição. Desembargadora Sandra. Sem proposição. Ótimo. Concluímos o nosso julgamento de hoje. Agradeço a todos. Uma boa semana, ou resto de final de semana.